Olá galera, tudo legal? Tudo beleza? Vamos usar mais um Rumo à Posse. Hoje a banca CIEE é uma banca que faz mais concursos para estagiário, né? Eu acho até estranho, mas muitos alunos me pediram que eu fizesse comentários, falasse sobre as características dessa banca, tá? Enfim, vamos lá. É uma banca um pouquinho diferente. Primeiro, são poucas as questões de interpretação de textos e são muito fáceis. Agora, por outro lado, eles cobram tipologia textual e gênero textual. Tipologia, lembrando, se um texto descritivo, narrativo, dissertativo expositivo, dissertativo argumentativo. Gêneros textuais, se o texto é injuntivo, instrucional, né? Se é um texto jurídico, se é um texto, se é uma propaganda, se é um texto, enfim, se é uma fábula, se é uma novela. Isso tudo a gente, até quando caírem as questões, quando aparecerem as questões, eu vou comentar, tá? Então, eles cobram esse tipo de questão, certo? Se é um texto preditivo, tá? Bom, muitas questões envolvendo identificação de frase certa e errada. Daí, pontuação, concordância, regência, crase, tá? Eu vi pouca questão de colocação pronominal, mas eu não deixaria de estudar, certo? A parte de verbos que eu mais vejo é a identificação do tempo verbal. O cara coloca uma frase, né, sublinha um determinado verbo e pergunta para o candidato em que tempo está aquele verbo. Questão de conectores. Agora, uma coisa que eu vi que achei uma coisa que eu achei muito curiosa, divisão silábica. Vi em todas as provas. Eu até trouxe aqui uma questão de divisão silábica, eu nunca pensei que fosse corrigir isso. E outra coisa, flexão nominal. Flexão nominal é diferente de concordância nominal. Concordância nominal é a relação entre substantivos e adjetivos, por exemplo, tá? Então, se o adjetivo vem na forma masculina, porque determina um termo masculino. Se vier na forma feminina, porque determina um termo feminino, e assim vai. Isso é concordância. Concordância é relação entre palavras. Agora, flexão nominal, na realidade, não é uma relação entre palavras, é uma forma só. Então, quando ele quer saber qual é o plural de um termo, qual é o feminino, qual é o aumentativo, qual é o diminutivo, qual é o superlativo absoluto sintético. É decorar listinha, besteira. Tá? Limão, qual é o plural? Limões. Aí quando você passa para o plural, primeiro você tem que passar para o plural, limões. Aí pega o S, joga para o fim. Aí você insere zinho, limõezinhos, não é limãozinhos. Então primeiro você passa para o plural, joga o S para o fim e insere o sufixozinho. Então esse tipo de questão que é de flexão nominal, tá? Não vi questão de funções sintáticas. Se o termo é sujeito, objeto direto, objeto indireto, não me lembro de ter visto. Olha que eu li a opção de provas. Mas vi questão de identificação de classes gramaticais, se o termo é um pronome, se o termo é um substantivo, se o termo é um adjetivo, se o termo é um advérbio. E assim vai. E dentro daquela lógica de frase certa, frase errada, questões de ortografia, tá? Então, questões de ortografia, acentuação, uso do porquê. Enfim, isso aqui que é a característica deles. Eu separei hoje 13 questões para que vocês possam entender bem como é que funciona essa banca. Tá? Vamos lá. Questão número 1 de pontuação. Ele pergunta: assinale a alternativa que descreve adequadamente a função das duas ocorrências de ponto e vírgula. Então vamos lá. Considere o seguinte é certo. Dedico a cozinha alternativa a todos que estão buscando o equilíbrio, uma rotina saudável. Então, olha lá. A todos que estão buscando.
aos que amam comida e comer, aos que amam os animais e... Então, olha só. O emprego de ponto e vírgula separa as primeiras orações. Entre as últimas, né, introduzindo a última, em vez de usar o ponto e vírgula, ele usou a conjunção e. Certo? Então, olha lá. Esse ponto e vírgula aqui está separando essas orações a todos que estão buscando equilíbrio e uma rotina mais saudável. Então, você tem um fragmento bem extenso, bem longo. Aí, entre os dois primeiros, né, você usa ponto e vírgula. Entre o segundo e o terceiro, novamente ponto e vírgula. Entre o terceiro e o último, a vírgula. Esse último aqui tem a conjunção aditiva, conjunção coordenativa aditiva. Logo, essa oração aqui é uma oração coordenada aditiva, certo? Só que, justamente onde há essa conjunção coordenativa aditiva, não há o ponto e vírgula. O ponto e vírgula separa onde não há a conjunção e, onde não há a oração coordenada aditiva. Tá? Quando aparece a oração coordenada aditiva, aparece a conjunção e não aparece o ponto e vírgula. Então, separar advérbios intercalados não são advérbios. Separar orações da mesma natureza com certa extensão, sim. Inclusive, na primeira, nós já até temos a própria conjunção e no meio. Então, tem uma certa extensão, que estão buscando equilíbrio e uma rotina mais saudável. Aos que amam comida e comer. Dentro, você tem a conjunção e, mas não fazendo a ligação. Tá? E para separar aqui, então separar orações da mesma natureza com certa extensão. Faz sentido. Separar duas orações coordenadas aditivas. Não. Onde aparece a conjunção aditiva, olha só. Por exemplo, aqui, essa primeira conjunção aditiva sequer está separando orações. Está separando, olha lá. Estão buscando o quê? O equilíbrio, objeto direto, e uma rotina, objeto direto. Na realidade, essa primeira conjunção e separa dois objetos diretos. Mas mesmo assim, essa conjunção e não está separando orações. Não está no ponto onde aparece o ponto e vírgula. Aqui, essa conjunção e que separa, olha lá, os que amam comida e comer. Né? Separa um termo comum de uma oração, que é o verbo. Mas não está dentro, não é essa conjunção e que faz a ligação entre essas orações aqui. Tá? Então, separar duas orações coordenadas aditivas, quando eu tenho a separação de orações coordenadas aditivas, que é aqui, não aparece o ponto e vírgula. Então, na realidade, o ponto e vírgula é para separar essas orações que são extensas. Faz sentido, é a letra B de bola. Olha essa questão aqui do emprego do adjetivo. Ele fala assim, um adjetivo que é uniforme. O que é uniforme? É quando você só tem uma forma para aquele adjetivo. Por exemplo, normal. A palavra normal serve tanto, tá, para o masculino quanto para o feminino. Isso é uniforme. Certo? Então, homem normal, pessoa normal. Homem é masculino, pessoa é feminino, mas só existe uma forma para os dois. Simples também, só existe uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Tá? Então, essa mesma forma serve para o masculino e para o feminino. Certo? Beleza. Isso é uniforme. Agora, o que ele pede aqui não é uniforme. No caso, que seja biforme. Ou seja, teria duas formas. Uma para o masculino e uma para o feminino. Por exemplo, simpático serve para o masculino, mas simpática para o feminino. Isso é biforme. São formas diferentes. Tradicionais serve para o masculino e para o feminino. Incríveis, masculino e feminino. Vegetal, tá? Também serve masculino e feminino. Pessoais, masculino e feminino. Né? Se você pega aqui
todos eles colocar um substantivo masculino e feminino, não vai mudar nada. Ah, Roseta, mas muda para o plural. Mas tanto faz. Plural não é o que interessa. Biforme está relacionado a gênero. Você tem uma forma para o gênero masculino e outra para o feminino. Então, estudos tradicionais, pesquisas tradicionais. Estudos é masculino, pesquisa é feminino, não muda nada. Tá? Problemas, que é masculino, pessoais. Situações pessoais. Tá? Vida vegetal, feminino. Buscar uma palavra. Mundo vegetal, masculino, não muda nada. Vegetal não mudou nada. Agora, vegetarianas, existe vegetarianos. Certo? Olha lá. Então, eu tenho uma forma para o feminino e tenho uma forma para o masculino. Então, esse aqui é biforme. É essa a resposta. Vamos lá, questão 13. Essa questão aqui, já por sua vez, é uma questão de concordância. Mas olha só que situação interessante. Como tem a ver com aquela questão anterior sobre adjetivos uniformes e biformes. Você vai ver por que eu estou falando isso. O que ele pede no comando? Nessa frase, se o substantivo em destaque fosse substituído substantivo e substantivo receitas, fosse substituído por pratos, quantas outras palavras teriam de ser alteradas? Receitas é feminino, pratos é masculino. Quando você substitui receitas por pratos, não muda nada aqui em tradicionais. Por quê? Porque tradicionais é uniforme. Né? Pratos tradicionais, receitas tradicionais, esse aqui não sofre alteração, tá? Porque é um adjetivo uniforme. Então, para criar pratos tradicionais e dar a elas, olha lá, para criar receitas tradicionais e dar a elas receitas, para dar a elas. Agora, olha lá, para criar pratos tradicionais e dar a eles. Esse aqui eu tive que mudar. Então, esse aqui eu mudei. Vamos lá. Uma mudança hoje. Versões renovadas e ideais. Vem cá, dar a elas, dar a eles pratos. Versões renovadas. Renovadas está concordando com versões. Certo? Versões renovadas. Então não vai mudar nada. Ideais já não mudaria mesmo, porque também é uniforme para meu estilo de vida. Ou seja, no frigir os ovos, a única palavrinha que eu teria que mudar é elas. Que passaria a ser eles, porque está se referindo, ele é anafórico ao termo pratos. Ou seja, a resposta é a letra A. Questão número 4. À medida que o tempo passa, a proporção que o tempo passa, quanto mais o tempo passar, mais vamos ficando nervosos. Se passar pouquinho tempo, vou ficar pouco tempo nervoso. Passar mais tempo, vou ficar mais ou menos nervoso. Passar muito tempo, ficar muito nervoso. Ou seja, os fatos vão acontecendo na mesma proporção. Então, a medida aqui é uma locução proporcional. Você vê, cara, é impressionante. Todas as bancas exploram realmente demais a parte de conectores. Agora você vê que, tirando as primeiras questões, que médico foi é o mesmo concurso, médico, professor da Prefeitura de Santo Augusto, do Rio Grande do Sul. Eu só encontrei provas para estagiário, só encontrei provas para estagiário. Vamos lá, assinale a regência verbal incorreta. Assistir em São Paulo. É o verbo assistir no sentido de morar, residir. Quem reside, reside em algum lugar. Quem mora, mora em algum lugar. E o verbo assistir, quando tem esse sentido, eu assisto em São Pedro da Aldeia, eu assisto em Copacabana, eu assisto no Rio de Janeiro. O que é no? Preposição em com artigo o. Esse aqui tá legal. Visar o cargo. Gente, é o verbo visar, no sentido de pretender, de aspirar.
tá? Embora o Celso Cunha admita as duas possibilidades de ser transitivo direto ou transitivo indireto com preposição a, praticamente todos os demais autores e as bancas só admitem como transitivo indireto regendo a preposição a. Então é visar no sentido de desejar, você está desejando um cargo, lógico, natural, você está desejando um trabalho, um emprego, seria visar ao cargo. O que é curioso, né, que às vezes os dois verbos têm o mesmo significado, mas as regências são diferentes. Por exemplo, visar e pretender. O verbo visar, no sentido de aspirar, assim como aspirar. Visar e aspirar são iguais. São transitivos indiretos regendo a preposição a. Então, aspirar ao cargo, visar ao cargo. Mas pretender e desejar, que são sinônimos de visar e de aspirar, são transitivos diretos. Você pretende o cargo, você deseja o cargo. Já o verbo visar na letra C está no sentido de mirar, de alvejar. Olha só, aqui está no sentido de alvejar. Alvejar vem de alvo. Na letra B, o verbo visar está no sentido de almejar, de desejar, de querer, de pretender. Então, um significa almejar, desejar, e o outro significa alvejar. Vem de alvo. Quando o verbo visar tem sentido de mirar, de alvejar, é transitivo direto. Por isso que não aparece a preposição. Aqui ele é verbo transitivo indireto, na letra B de bola, no sentido de desejar, de querer, visar, aspirar, são transitivos indiretos, regendo a preposição a. Mas no sentido de mirar, ele é transitivo direto. Letra D. Novamente a mesma situação. Os verbos assistir e ver são sinônimos? São. Só que o verbo assistir é verbo transitivo indireto, regendo a preposição a. Por sua vez, o verbo ver é transitivo direto. Então, o fato de dois verbos serem sinônimos não significa que eles tenham a mesma transitividade. O verbo assistir é transitivo indireto, regendo a preposição a. O verbo ver é transitivo direto. Bom, enfim, onde há o erro é aqui. Tá? Que o verbo visar, tanto o verbo visar quanto aspirar, nesse sentido de desejar, de querer, de pretender, são transitivos indiretos, regendo a preposição a. Então, o certo seria visar ao cargo. Gente, juro para vocês, isso aqui em todas as provas cai. Tá? Todas elas caem. O que acontece? Bom, a resposta dessa questão, ele pede a divisão silábica errada, a letra A. Quando você tem dobrando o R, dobrando o S, um R tem que ficar numa sílaba e o outro R na outra. Então, o certo seria cachorros. Mesma coisa, sucesso. Tá? Então é assim, o erro está aqui. O R tinha que estar aqui e não aqui. Quando você tem a letra muda, como aqui, adeptos, certo? A letra muda tem que ficar na sílaba anterior, como está aqui, exatamente como está aqui. A mesma coisa, técnico. Técnico. A letra muda, que eles chamam de letra muda, que é aquela letra que não viria com uma vogal depois, técnico. Tá? Depto. Certo? Essa letra muda, ela tem que ficar junto com a sílaba anterior. O resto acho que não tem nem o que discutir. Habilidade, igualmente, tá? Isso tudo aqui é uma sílaba só. Tá? Enfim, divisão silábica, por incrível que pareça. Isso é cobrado para essa banca. Questão 7. Como eu falei, eu não vi questões em que eles cobrassem funções sintáticas, mas eu vi questões em que eles cobram classes gramaticais. Então, identificação de substantivo, adjetivo, advérbio, preposição, assim vai. Habilidade conhecida. Habilidade é substantivo. Conhecida é que qualifica a habilidade. Hábil é adjetivo. Ele é uma pessoa hábil. Hábil qualifica a pessoa. Mas esse sufixo, dade,
Na realidade, o que acontece? Ele gera a substantivação do termo. Então, conhecidas é adjetivo, mas o termo que é sublinhado é habilidade, que é substantivo. Habilidade, maldade, saudade, tudo isso aí é substantivo. Eventos específicos. Eventos, novamente, é substantivo. Específicos qualifica eventos. Então, adjetivo. Como a palavra sublinhada é eventos, tranquilo? Então, quem está qualificando específicos não são eventos quaisquer, não, são eventos específicos. Específicos é que qualifica eventos. Mesma coisa a letra A, habilidade conhecida. Não é uma habilidade desconhecida, não é uma habilidade social, não, é uma habilidade conhecida. Então, conhecida qualifica, determina a habilidade. Menos inteligentes. Olha, inteligência, a inteligência é substantivo. Inteligentes, pessoas inteligentes. Inteligente é adjetivo. Inteligente é um qualificador, tá? É um qualificador. Pessoas inteligentes, alunos inteligentes. Agora, menos intensifica inteligente. As pessoas podem ser muito inteligentes, podem ser mais inteligentes, podem ser menos inteligentes. Então, é uma palavra que intensifica um adjetivo. A palavra que intensifica um adjetivo se chama advérbio. Principais motivos. Motivos é um substantivo. Motivo, causa, razão. É o motivo, a causa, a razão, a justificativa. Principais motivos não é um motivo qualquer, não é um motivo reles. Não, é o motivo principal, são os motivos principais, os mais importantes. Então, olha lá, os mais importantes, isso aqui qualifica motivos. Esse aqui, sim, é um adjetivo. Ele é um qualificador de um substantivo. É essa a resposta. Olha lá, questão de numeral, classe gramatical. E aí ele pergunta, essa questão é muito interessante, assinale a alternativa cuja palavra não está no plural. E a resposta é letra A, porque na realidade isso aqui já é um numeral, ambos é um numeral. A palavra dois não está no plural, é um numeral, já é da natureza da expressão. Pessoa é uma forma de plural de pessoas, né? Pessoas singular, pessoas plural. Busquem é a terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo. Legal? Felinos. Existe o felino ou os felinos. Então, isso aqui está no plural. É um substantivo no plural. Né? Nas opções B e D, eu tenho substantivos no plural. Na letra C, eu tenho um verbo no plural. Maria quer que ele busque, terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo. Maria quer que eles busquem, é a terceira pessoa do plural do presente subjuntivo. Ambos é um numeral, corresponde sempre a 2. Ambos os alunos significa que foram 2 alunos. Aluno estaria no plural, mas ambos é um numeral, é da natureza do termo, expressar um quantitativo. Tá? Uma questãozinha de crase, que aliás, no final é até coisa curiosa, é uma questão de crase, mas que nem tem crase no frigir dos ovos. Ele saiu de casa há 2 horas. Deu ideia de tempo passado, deu ideia de tempo decorrido, é a do verbo haver. Então, isso aqui é tempo decorrido. Então, a do verbo haver. E só voltará daqui a 2 meses. Se ele só voltará daqui a 2 meses, é uma ideia de tempo futuro. Sempre que der ideia de tempo futuro, você usa tão somente o a, sem crase. É só a preposição. Preposição. Então, questão número 9, letra A.
Questão número 10. Outra questão de classes gramaticais. Você vê, você não vê questão de funções sintáticas, mas você vê questões de classes gramaticais. Certas pessoas me deixam tão inspiradas. O que é esse certas? Gente, certas aí é pronome definido. Uma coisa até curiosa. Se eu disser certas pessoas, certas aqui é sinônimo de algumas. Algumas pessoas me deixam tão inspiradas. Então, certas aí é um pronome definido. E é a resposta, letra A. Se por outro lado eu dissesse assim, essas são as pessoas certas. Certas aqui seria o contrário de erradas. Certas aqui seria sinônimo de adequadas, corretas. Se eu tenho essa palavra certas depois de pessoas, certas seria um adjetivo. Certas seria um adjetivo. Tá legal? Mas como vem antes, você vê que não encaixa aqui. Adequadas pessoas me deixam tão inspiradas. Não é. Corretas pessoas me deixam inspiradas. Ou ao contrário, se quisesse dizer erradas pessoas me deixam. Não. Quando certo vem antes, certo dia, quer dizer, em algum dia, certo dia eu farei isso. Ele chegou em certo dia, chegou num dia qualquer. Certo aqui, vindo antes do substantivo, pronome indefinido. Certo? Agora, ele chegou no dia certo, inverteu a ordem. Ele chegou no dia certo, ele chegou no dia errado. Ou seja, certo aí é antônimo de errado, o contrário de errado. Ele chegou no dia adequado. Aí já seria um adjetivo. Bom, no caso ele é um pronome, o pronome definido, a nomenclatura não está nem completa, mas basta colocar pronome. Questão número 11. Aí, outra questão envolvendo conectores, envolvendo conjunção. É classe gramatical e é conector. Não é? Mas para mim, com erro grave no comando, a questão dá para entender o que ele quer dizer. Você vê que é uma banca ainda meio incipiente. Até pelo tipo de questão, né? Questão de... Tá certo, é para estagiário e tal, né? Não é nem para uma função definitiva. Você vai fazer estágio, tá? Na realidade, quando a gente faz um estágio, nós estamos passando por uma fase da vida. Não é o nosso emprego definitivo. A gente está ali muito para aprender. Então, realmente, as provas não podem ser tão sofisticadas quanto a de um concurso que você vai fazer para ser seu emprego definitivo. Eu concordo com isso. Mas as questões poderiam ser um pouquinho menos simplórias e aqui, tecnicamente, essa questão é mal elaborada. Por que eu falo isso? Podemos afirmar que as palavras da frase correspondem a... É aquele caso do bizu do tesão. Quando você tem na oração principal tão, tal, tamanho ou tanto. A gente chama de bizu do tesão porque todos esses elementos intensificadores começam com a letra T. Mas quem é a conjunção é aqui. O que é que é a conjunção que introduz a ideia de consequência. Tá? Então, só o que é conjunção? Até porque, gente, o que acontece aqui? Essas orações, tá? Que você tem a conjunção que é consecutiva, vou dar logo a resposta. Elas introduzem uma consequência. Onde existe causa, existe efeito. Onde existe efeito, existe causa. E essa conjunção consecutiva, ela nasce sempre de um fato exagerado. Sempre de um fato exagerado. Tá? Então, estou com tamanha fome
que comerei 5 pratos. Então, o fato de eu comer 5 pratos é uma consequência, é um efeito, por isso que a conjunção é consecutiva. Consecutiva vem de consequência. É uma consequência de um fato exagerado, dessa fome toda. Tá? Então, ele estudou tanto, qual é a consequência disso? Que gabaritou a prova. Ele está tão triste, qual é a consequência de estar tão triste? Que chorou a noite inteira. Então, nessas situações de um fato exagerado, e aí vem uma consequência. Só que esses termos aqui, eles estão na outra oração. Eu tenho 2 orações. Então, eu não tenho aqui o tanto e o que funcionando como uma locução conjuntiva. Eles não funcionam juntos. O tanto aqui é um advérbio. O tanto é um advérbio. É um advérbio de intensidade, não de tempo. A letra B dança, porque isso aqui é um advérbio de intensidade. Ele não falou pouco, ele falou muito. E o fato dele ter falado tanto, qual é a consequência dele falar muito? É que ele ficou rouco. Tá? É só o que é conjunção consecutiva? É só o que, o tanto não é. Tá? O que introduz uma ideia de consequência para um fato exagerado. Agora, esse fato exagerado, essa ideia intensificada, porque tão, tal, tamanho, tanto, vão dar ideia de intensificação. Vão intensificar alguma coisa que acontece na outra oração, na oração principal. A intensidade está na oração principal. E o que vai introduzir a consequência para esse fato intensificado? Então não são os 2 elementos que funcionam como conjunção consecutiva. É só o que? O tanto é um advérbio de intensidade que está na outra oração. Dá para entender o que ele quer? Dá para entender, porque na realidade o que ele quer é que você identifique o valor da conjunção que. Né? A ideia, né? aquele trabalho que a gente fala sempre, olha, conjunções é um assunto que vem caindo sempre em concurso. E é isso que ele quer. Mas que a questão está muito mal formulada, disso eu não tenho a menor dúvida. Outra questão muito estranha, muito estranha. Essa é a última, essa aqui ele pede, na realidade, olha só, ele pede a tipologia textual. Só que não tem no comando, não tem comando da questão. Ele bota um texto e bota as alternativas. Não tem comando, não tem enunciado. Assim, se ele colocasse assim, qual é a tipologia desse texto acima? Identifique o tipo de texto. Nada, não tem nada. Simplesmente ele conta uma história e pergunta qual é. E pergunta, não tem pergunta. Não tem pergunta. Então, ele conta uma historinha. Steve Jobs nasceu em 1955, na Califórnia. Desde criança mostrou que tinha uma inteligência fora do normal. Então, olha lá, ele está contando a história do Steve Jobs. Ele está relatando, olha, ele nasceu em 55, mostrou que tinha uma inteligência fora do normal, era contra a cultura tradicional, nadando contra a correnteza, foi adotado pelo casal, então teve uma boa infância. Então, ele vai contando todos os fatos, vão se sucedendo, desde o dia que ele nasceu até a sua morte. Então a primeira revolução que ele fez foi ele conseguiu reduzir o tamanho dos computadores. Ou seja, qual é a ideia, qual é a principal ideia desse texto? É contar toda a trajetória do Steve Jobs, certo? Então, se é contar a trajetória, são fatos, sucedem. Ele nasceu, ele foi adotado, ele diminuiu, ele se destacou pela capacidade intelectual, que gerou uma revolução, que foi reduzir o tamanho dos computadores, por fim, ele faleceu. Eu estou contando, de uma forma extremamente resumida, a história do Steve Jobs. Certo? O que é isso? Isso é uma narração. Tá? Isso é uma narração. Dentro da narração, você tem alguns elementos descritivos? Tem. Que falam sobre o aspecto da personalidade dele, que ele era um cara inteligente, um pouco de rebeldia, mas a ideia principal do texto não é falar sobre a personalidade dele, mas contar
toda a saga, toda a trajetória de uma forma resumida, né, dele. Né, quando ele conseguiu emprego, foi na década de 70, depois ele reduziu. Bom, enfim, conta a trajetória de uma forma extremamente resumida, de uma forma extremamente sintética. Então você tem até descrições, mas a ideia principal do texto é contar uma história, contar quem foi Steve Jobs desde o nascimento até a sua morte. Então são fatos que sucedem, tá? São fatos que sucedem. Isso é uma narração. A descrição é procurar descrever uma imagem, certo? Procurar descrever uma imagem. Então se fala assim, o Steve Jobs era alto, baixo, magro, certo? Isso seria uma descrição. Usava óculos. Dissertação é quando você procura emitir uma opinião sobre alguma coisa e utilizar recursos de defesa dessa opinião, dessa tese. Você utilizaria argumentos em defesa dessa tese. Não é o caso. Injunção é um texto injuntivo ou instrucional. É o texto que leva o leitor a aprender a fazer alguma coisa. Por exemplo, eu quero saber fazer um bolo de chocolate. Certo? Então você lê aquela receita que explica, se usar não sei quantos ovos, botar chocolatado, botar não sei quanto de leite, misturar, ficar não sei quanto tempo no forno, enfim, isso é um texto injuntivo instrucional. Então, enfim, esse texto é um texto narrativo, tá? Conta uma história sequencialmente. Se você tirasse uma fotografia, que seria a ideia relacionada a uma descrição, de repente você pegaria um momento em que o Steve Jobs assume um emprego na década de 70 na HP, na Hewlett-Packard. Mas você não pegaria toda a sequência de fatos. Essa é a grande diferença entre a descrição e a narração. Enquanto a descrição é uma fotografia, uma imagem congelada no tempo, a narração é uma sequência de fatos. Então, olha lá, o texto começa em 1955, quando ele nasce, passa pela década de 70, quando ele assume o primeiro emprego, e vai até o momento que ele faleceu. Eu nunca tinha visto isso, uma questão sem comando. E a mesma coisa acontece na questão 13. Mesma coisa, e na mesma prova. Lá estava puxado mais para a tipologia textual, aqui mais para o gênero textual. Aqui o texto é o seguinte: dois amigos que caminhavam juntos viram um urso. Um deles correu e subiu uma árvore, o outro só teve tempo de se estender e tal. O urso se aproximou e começou a cheirá-lo por todos os lados, principalmente na boca e nos ouvidos, imaginando o morto deixou dirigir-se para o bosque. Que estava no bosque, desceu e perguntou pilhando ao seu amigo o que lhe tinha dito o urso ao ouvido. Deu-me, respondeu o outro, um bom conselho, que nunca me fizesse acompanhar por amigos como tu. Moral da história: a crise é o melhor momento para revelar quem são os verdadeiros amigos. Bom, vamos lá. Esse texto é uma fábula. E também não pergunta qual é o gênero textual, isso é muito doido. Por que é uma fábula? O que é uma fábula? A fábula, primeiro, trabalha geralmente com animais, e esses animais têm características humanas, eles falam, eles conversam, eles dão conselhos. É o que acontece aqui. O animal teria dado um conselho, teria falado com o cara. Então a fábula dá características humanas a animais. Isso é uma característica das fábulas. E outra coisa, geralmente as fábulas terminam com uma moral, né? Que é o caso aqui. A crise é o melhor momento para revelar quem são os verdadeiros amigos. Então o animal dá o conselho para o cara e fala: olha, que nunca me fizesse acompanhar por amigos como tu. Quando os dois se viram diante de um urso, um largou o outro lá e fala: dane-se, vai lá, se vira aí, amigo. Isso é uma fábula. Então a fábula dá características humanas a animais, certo? E sempre tem uma moral. Olha, né? A moral aqui, você, em situações como essa, é que você consegue identificar quem é seu verdadeiro amigo.
Legal? Então isso é uma fábula, a resposta é a letra C. Gente, o que é uma crônica? A crônica geralmente é um texto escrito em jornais. Crônica vem de cronos, tempo. Tá? São textos geralmente curtos que falam sobre alguma coisa do cotidiano, certo? Alguma coisa, algum fato que o escritor observou, alguma coisa interessante, às vezes relacionado à política, às vezes relacionado ao dia a dia, enfim. E é uma coisa que tem valor para aquele momento. Então, um texto geralmente de jornal e que procura fazer uma análise de uma coisa, às vezes corriqueira, que talvez às vezes nem tenha tanto valor assim. Às vezes sim, eles procuram fazer uma análise de um fato político relevante. Mas às vezes uma coisa que acontece no supermercado. Romance é um livro. Tá? Romance é um livro. Você conta, você cria uma ficção em cima de alguma coisa. Gente, novela, o que é novela? A novela fica entre o romance e o conto. O romance é um texto longo, 100 páginas, 500 páginas, 1400 páginas. O conto é um tipo também de relato de história, tal. Você conta uma história, enfim, também uma ficção, pode ser uma ficção, mas o conto ele é pequenininho, 3, 5, 10 páginas. A novela ficaria entre o romance e o conto. Ele é maior, por incrível que pareça, o critério que distingue a novela do conto e do romance é o tamanho. Tá? O romance é um livro inteiro. Um conto é um livro de contos. Você compra um livro com 100 páginas com 20 contos. Contos de 5 páginas. A novela já seria uma coisa assim, com 40 páginas. Entendeu? É uma coisa que fica, em relação ao tamanho, intermediário entre o conto e o romance. A gente liga a ideia de novela ao que nós temos hoje, que é a telenovela, né, as novelas de televisão. Mas não é exatamente isso. Em termos de literatura, a novela fica entre o conto e o romance. É uma questão apenas de tamanho mesmo, por incrível que possa parecer. Tá legal, pessoal? Eu acho que já deu para dar uma boa noção dessa banca CIEE. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, viram o que vocês vão privilegiar. Por exemplo, eu não estudaria, se eu tivesse que estudar, eu não estudaria a parte de sintaxe, parte de classes gramaticais sim, né? Se é a palavra substantivo, adjetivo, pronome, numeral, como vocês viram. Muito aplicativo de língua, crase, regência, concordância. Não vi questão de colocação pronominal, mas não deixaria de estudar. E essas identificações aí, divisão silábica, enfim, e essas não deixaria de estudar a parte de flexão nominal, plural, diminutivo, aumentativo, feminino, masculino, superlativo absoluto sintético, essas coisas bem a cara. Questão de porquê, que eu não acabei nem colocando aqui, mas eles cobram de vez em quando. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Falou, galera? Então tá, meus amigos, grande abraço. Tá? Quinta-feira nós temos a nossa live. Também não deixem de assistir as questões do dia que eu estou postando diariamente no Instagram. Basta seguir @professor_Rosenthal. Falou, pessoal. Um grande abraço para todos. Valeu!